Uma boa tarde a todos. Sempre uma alegria esse nosso encontro. Que Deus permite que a gente, reunidos para uma boa causa como essa, possa absorver os ensinamentos, a energia que nos fortalece, que ilumina nosso ser. E com esse propósito que aqui chegamos, de aprender, de vivenciar mais e mais os ensinos de Jesus, com pensamento elevado, unidos, vamos agradecer ao Senhor da vida, nosso Pai Criador, por tantas oportunidades que nos tem dado, Senhor, de abrir nossos olhos para a verdade, para nos libertar da ignorância, daquilo que nos afasta do caminho do progresso, da paz, da luz. Senhor, aqui estamos rogando bênçãos, sabedoria, a força para podermos vivenciar cada vez mais a vossa lei. Que Jesus, o nosso Mestre, nos envolva também com a sua luz através dos benfeitores, anjos de guarda que nos acompanham, para que cada dia possamos nos sentir mais confiantes nessa justiça plena que vem dos céus. Que cada dia, Senhor, tenhamos mais olhos de ver a beleza que nos cerca, apreciar o nosso mundo criado com tanto amor e participar dele doando de nós, para que aonde estivermos haja sempre paz, alegria de viver, esperança renovada num amanhã melhor. E com esse propósito, envolvidos nessa chama de luz que se faz presente, pedimos permissão à direção espiritual para iniciar os trabalhos da tarde com a lição do Evangelho. Que assim seja. Então, muito boa tarde mais uma vez a todos. E hoje, com a escolha que fizemos, falaremos de alguém milenar. Alguém que não cabe no tempo. Alguém que não cabe em livro algum. Alguém que não cabe no tempo ao qual ele existiu, preexistiu e continua conosco até hoje. O seu legado, a sua vida, os seus atos tão dolorosos uns para uns e tão glorificados para outros. Dolorosos porque muitos não entenderam seu sacrifício por nós, nem muito menos a exemplificação da vida que ele deixou. Cada um de nós quer ter o Jesus Nazareno dentro de si, mas não sabe qual foi o preparo dele para poder chegarmos até nós. O seu nome era um nome bem peculiar, que até eu anotei aqui, que eu gostaria de ver como ele era diferente daquilo que nós vimos. Joshua ben Yosef era Jesus. Esse menino apareceu 670 anos depois que Roma estava numa calmaria muito grande. Estava num período, após o triunvirato que eles falavam, que a Roma era uma águia gigantesca que dominava todo o velho mundo. E eles precisavam de 3 pessoas para cuidar desse todo planeta que eles cuidavam. Pois em posição que eles tinham da força, do armamento, dos exércitos, Roma tomava conta. E Jesus nasceu bem no período de paz, que nascia artistas, filósofos, que iriam até hoje estar marcada no livros da vida, em histórias que temos hoje catalogadas em toda a nossa ciência, geografia e história. Jesus nasceu num período de paz.
a qual nosso amigo estava se preparando para reencarnar. Ele se preparou muito tempo para seguir algo tão importante. Jesus se preparou na espiritualidade por muito tempo. Ficou mais de 2000 anos se reeducando espiritualmente para que seu espírito pudesse suportar o peso do corpo, suportar esta fase que estamos aqui agora. Para ele, como espírito puro, não era fácil diminuir sua força, a sua luz, mas ele, com uma vela, um sol, que está nos aquecendo agora, foi diminuído ao tamanho de uma vela, para não ofuscar a sua beleza perante nós. Não nos cegar, porque nós não sabíamos e não estávamos preparados ainda para receber todo o conhecimento, toda a ideia e toda a sabedoria infinita do Cristo para conosco. Nasceu Jesus, no dia 4 de abril, numa gruta calcária, ao qual nela alguns animais dormiam à noite após o trabalho do dia, do repasto. Sempre alguns animais se colocavam naquela gruta para poder dormir e descansar. E como existiam perseguições, os espíritos superiores que trabalhavam em nome do Cristo, que faziam tudo por ele para que ele tivesse chegar à terra mais humilde possível para nos ensinar, foi ele no dia 4 de abril, recebemos ele em uma pequena gruta. E lá os animais, seu pai e sua mãe. Era um rapaz normal, mas um pouco mais sábio, um pouco mais feliz, muito mais equilibrado que nós possamos imaginar. Tinha eles os conflitos dos jovens de hoje também, dos 9 a 10 anos de idade, ele sempre tinha aqueles conflitos normais, porque ele sabia que ele veio para trabalhar nas coisas do meu pai, dizia ele para sua mãe Maria. E a sua mãe Maria sempre o chamava a atenção, dizendo: o teu pai é José. Eu já te falei várias vezes que teu pai é José. E Jesus, na sua jovialidade, sorria, porque ele e seu primo João Batista olhavam aquela região toda por cima dos montes. João Batista apontava o dedo e Jesus somente meneava a cabeça. E um dia sua mãe perguntou: por que tu e João sempre conversam em cima das montanhas, apontando regiões, meneando a cabeça? O que tu fazes tanto com ele? Eu e ele estamos preparando as coisas do meu pai, porque eu terei que me libertar para que vocês tenham vida. Maria não entendia muito disso, mas João Batista preparou o terreno para que o mestre viesse. Ele se diminuiu para que o Cristo aparecesse. Pediu Jesus para que ele fosse batizado por João nas águas. E quando Jesus estava sendo batizado nas águas, aquela voz do céu dizia: eis o meu filho bem-amado, que deixo a ele uma missão para abençoar as vossas vidas. Então Jesus há muito tempo se preparou para estar na nossa vida hoje, no ano de 2022, para nos libertar da nossa ignorância, maledicência e desequilíbrios que ainda gostamos de fazer, que ainda nos vinculamos. Os nossos espíritos ainda não conseguem estar plenos, sendo verdadeiros cristãos, ao ponto de deixar o homem velho para fora e seguir hoje o homem novo. Nós temos medo, indiferença. Eu não consigo seguir Jesus. Parece que a sociedade me coloca numa posição social, porque sou rico, porque sou mais humilde, porque eu sou o que sou e eu tenho que fazer o que os outros fazem, como uma marionete. Parece que eu tenho que fazer o que os outros dizem. Parece que eu tenho que ser igual aos outros para ser feliz. E o que é para nós hoje brasileiros serem felizes? Para sermos felizes, a espiritualidade nos responde: todo mundo tem que estar bem, da mesma ideia. Somos todos iguais, nem mais nem menos. Católicos, evangélicos, cristãos, umbandistas ou não, ateus ou não. Se um dia queremos a felicidade para todos, todos merecem a felicidade. Somente chegará o momento de você conhecer Jesus e colocá-lo em tua vida, em atos, em ações, sem o temor, sem a dúvida, sem aquela ideia do deixar para depois. Como nós escutamos todos os dias, a mais aqui na Casa Espírita, em qualquer lugar, na nossa casa: amanhã eu vou ler o livro, amanhã eu vou estudar, amanhã eu vou seguir o Nazareno. Hoje não. Deixe passar essas festas, que o ano que vem eu deixarei das coisas que faço, que não vejo, que não me preenche o meu vazio existencial, e ano que vem farei isso.
e ano que vem chega, e o outro ano chega, e assim vai. Voltando à história, Jesus tinha 9 anos de idade. Na cidade de Belém que ele vivia, tinha mais ou menos 250 pessoas, era pequeníssima. Mas tinha um templo. E ele, às 6 horas da tarde, dos 9 até aos 11 mais ou menos, ele ia lá. Pegava as escrituras e dava uma palestra, uma conversa para todos os sacerdotes, e eles ficaram maravilhados. Como aquele rapaz que não sabia ler e escrever, chamava o nome de cada sacerdote. Chamava a ele seus filhos para virem às suas pregações que ele fazia. Chamava os doentes para que fossem lá naquele momento receber as bênçãos dos céus. O mestre divino abriu os olhos, na verdade, a vida desde os seus 9 anos de idade. Voltava para casa, trabalhava com seu pai normalmente, seguia a vida com a sua mãe, com seus irmãos mais velhos do antigo casamento de José, e seguiam ele plenamente a sua vida, sem medo. E ele continuava dando o seu legado de amor por nós. E uma daquelas dias especial, os seus irmãos mais velhos, homens e mulheres, menininhos, não é? Acharam que Jesus não parava de falar e incomodou os sacerdotes, porque ele mexia nas feridas deles. Mandava-os pensar mais em Deus único do que vários deuses da pedra, do fogo, do mar, enfim, por diante. Deuses gregos, romanos, tinham que pensar todos no Deus único. E os irmãos acharam aquilo um absurdo. Como na sua vida hoje, tem inúmeras pessoas que gostariam de abafar você, como uma sombra, engolir você daquilo que você faz, daquilo que você quer ajudar, daquilo que você faz de bom. Quantos ao teu lado querem o mal e querem que o mal continue? E você faz a diferença onde você passa. E Jesus também fez a mesma coisa. Onde ele passava, ele fazia diferença. Curou vários leprosos em frente aos soldados. E eles não conheciam, não sabiam por quê. E ele fazia diferença aonde passava. E naquela tarde, os irmãos dele pegaram ele e disseram: vamos matá-lo. Atiraremos de ti ao vale, um buraco era um precipício muito grande, para que você nos liberte dessa tua palavra ignorante, que tu pares de fazer mal a nós. Porque está todo mundo olhando a nossa casa, nossos pais, como loucos, como tu és. Jesus sorriu. E quando os irmãos pegaram ele para jogar para o penhasco, o que acontece? Ele desaparece. Aparece 110 quilômetros longe daquela região, em outro lugar, para demonstrar que ele podia estar onde ele queria. Ele podia libertar e limpar as feridas de quem o conhecesse de verdade e quem o quisesse. Ele não tinha medo. Foi um dos primeiros a respeitar as crianças, que ao tempo de Jesus, ao tempo dele, as minhas crianças eram coisas insignificantes, eram peso à sociedade. A criança em si era um problema. Não trabalhava, só comia, só incomodava. E Jesus colocou elas no seu lugar, dizendo: vinde a mim, né, a todos vós, e deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois o reino dos céus será para aquele que se igualar e fizer como uma criancinha. Primeiro, já ensinamento que ele começou a mudar aquela ideia daqueles seres ignorantes que seguiam a Deus, a Mamon. Começou a respeitar as crianças. As mulheres desequilibradas eram inúmeras. Não só Maria Madalena, várias se perdiam. Várias foram ao encontro dele pedindo ajuda e perdão. Ele disse, aquele que estivesse em pecado, que atire a primeira pedra. Outro ensinamento. Saulo de Tarso, outro ensinamento maravilhoso, que chamou ele como vaso perfeito para conter dentro dele a sua doutrina, porque ele espalharia aquela doutrina para todo o mundo. Graças a Paulo de Tarso, nós temos o Evangelho, o Espiritismo, o Cristianismo hoje em todo o mundo. Sem ele não teria. Por quê? Porque ele errou tanto perseguindo os cristãos, ele matou tantos cristãos, que ele se machucou espiritualmente. Não era o que Jesus havia proposto para ele. Ele tinha proposto para Paulo seguir ele após a morte de Estevão. Mas ele ficou sabendo que era seu cunhado. Matou o próprio cunhado. E ele ficou cada vez mais sensibilizado. Como meu cunhado e a esposa Abigail, que ele amava, seguiu o mestre Nazareno, que ele não sentia, não se sensibilizava como os outros eram. Ele queria conhecer aquela doutrina que reformava as pessoas, curava-as de dentro para fora. E um dia ele foi tocado pela força do sol, da magnitude do Cristo, o sol interno, o rei solar. E ele disse: Saulo, por que tu me persegues? E ele se refez, se redimiu. Judas também foi ele que, como nós,
frágil. Queria que os exércitos do Cristo descessem à terra para destruir toda a maldade romana, judia, tudo, e restabelecer as coisas corretamente. Vendeu-se ele por algumas moedas de orgulho, de vaidade, de ambição, como nós os vendemos por pouca coisa. E ele queria que Jesus viesse na sua glória e libertasse o povo sofrido das areias do deserto. Ele não veio com o exército de carne, mas ele veio com o exército em espírito. Ele arrependeu-se e demorou 2000 anos para poder redimir-se, sendo a sua última encarnação Joana d'Arc, Judas Iscariote, que todo mundo julga, todo mundo fala, mas somos nós no nosso próprio espelho. Nós gostamos tanto de reclamar, de falar dos outros, de apontar, dizer as coisas erradas que fulano faz, terceiro faz, o outro faz, o cara da outra religião faz, o outro também faz. A gente não olha o nosso próprio umbigo. Você não se olha, não se enxerga. E tem que começar a observar-te. O que tu estás fazendo? O que tu tens que melhorar? Está chegando o Natal, está todo mundo se sensibilizando novamente ao Natal. Mas o Natal é todos os dias. Todos os dias Jesus renasce no teu coração. E você não propiciou ainda a chegada e a abertura das portas do teu coração a Ele. Faça isso e você vai ver uma grande transformação dentro de ti. Por mais que você esteja cego, com os olhos fechados agora, abra os olhos à verdade e à vida. Sinta a presença do Mestre em teu lar quando tu faz o evangelho no lar. Ele vem trazer boas novas e coisas boas a você. E por que é tão difícil de nós aceitarmos Ele? Por que tivemos a oportunidade, mais uma vez, mais uma chance do Consolador prometido por Ele? Ele disse, um dia eu mandarei um Consolador que ficará com vocês até os últimos dias, para a eternidade, porque Ele refará e vai refazer as palavras que eu disse, eu não posso dizer ainda. Como Ele podia dizer a um povo ignorante que existia vida após a morte? E muitos perguntaram a Ele, mas Senhor, como uma criança pode voltar ao corpo, ele renascer de novo? Mas como o Senhor vai renascer de novo da água para retornar um bebê? Diz ele, por enquanto as coisas eu não posso dizer-te, mas um dia elas serão todas explicadas, e estão sendo explicadas agora. Chegou o momento de tu abrir os olhos à verdade e à vida. Chegou o momento de tu pedir perdão pelas pessoas que tu fez mal, e chegou o momento de você perdoar aqueles que você tem ainda aquele resquício dentro de si, aquela mágoa, aquela inveja. Você olha para a pessoa e tem nojo, tem raiva, liberte-se desse tipo de coisa dentro de você. Você não merece uma encarnação inteira carregando mágoa dentro de ti. Não foi isso que o Cristo ensinou. E ele disse, Pedro perguntou, Senhor, alguém me fez mal, tirou recursos meus, não me pagou os peixes que eu retirei do mar, quebrou meu barco, não refez aquilo que eu havia construído. Será que eu devo puni-lo, brigar com ele, ou devo perdoar? Diga-me, mestre, o que devo fazer? Pedro disse, mas Senhor, ainda mais ele perguntou, será que eu devo, como diz a lei, perdoar 7 vezes ou um pouco mais? Quantas vezes? Será que eu devo continuar perdoando quanto uma pessoa que me faz mal? Que eu vejo parentes falando mal de mim? Senhor, ajudai-me a resolver esse problema dentro de mim. E o Senhor deu aquele grande exemplo. Não perdoe só uma vez, perdoe infinitamente as pessoas que te fazem mal, que lhe machucam, que lhe traz inveja, você que tem ódio por você, que não tem problema algum. Jesus, ele não era inimigo de ninguém, mas ele tinha vários inimigos, mas nunca foi inimigo de ninguém. Nunca propiciou a maldade a ninguém. Ao contrário, entregou-se ao holocausto para nos dar o último exemplo, que o corpo é perecível, é passageiro. Gostamos de cuidar dele, alimentá-lo corretamente, banhá-lo corretamente, manter essas coisas. Gostamos de ajeitar aqui, puxa ali, dá uma ajeitada aqui, bota cabelo aqui, ajeita ali, faz musculação, manteve-se forte, belo, bota o óculos para ficar mais bonito, letra de contato, estica, puxa, arruma, estraga. E o corpo daqui a um tempo puxa. O magnetismo da Terra é para baixo. O nosso corpo forte e firme de hoje vai ser arreado no dia de amanhã. Maria Madalena, uma das mulheres mais belas de todos os tempos, que dizem, que era uma mulher muito bela para aqueles tempos. Ela tinha um corpo de uma Miss Brasil. E no final da sua vida, ela tinha, como as suas doenças que estavam dentro dela tinham que ser limpas dentro para fora, ela tinha lepra e outras feridas que fez ela ficar com 1,5 m, porque aquilo ia lhe destruindo o corpo de dentro para fora. Como se fosse uma cena muito dantesca, mas ver ela que ao tocar os seus cabelos caía com pus e feridas. Era uma cena muito desequilibrada, mas ela não reclamava que o sol queimava suas feridas. Ela não reclamava dos problemas que ela tinha em caminhar.
nem se alimentar, nem ajudar aqueles que pediam ajuda a ela. Ela dava tudo que tinha aos outros para limpar os erros que ela tinha. Para mim é a maior cristã de todos os tempos essa mulher. E todos nós somos um pouco dela. Que ela também se desequilibrou, errou, maltratou, mas depois ela estava com sede de amor. Um amor de verdade, não um amor sexual, mas um amor que preenchesse seus vazios existenciais, como nós temos aqui. Todos nós estamos com conflitos, que não sabemos o que vai acontecer na virada do ano. No primeiro do ano vamos morrer. Do quê? Não podemos morrer, mas a vida vai continuar com você ou não. As águas dos rios que estão passando agora, as caixas d'água que estão sendo enchidas pela água que está vindo de um lugar, vai continuar com você ou não? As árvores continuarão crescendo com você ou não? Os pássaros continuarão a distribuir seus ovos para vir novos filhos, novamente o João de Barro refazer novamente sua casinha, com você ou não? Então aproveite agora essa tua encarnação. E não perca tempo com muito perguntas, faça ações, muitas dúvidas. Tu não confias em Deus? Tu não confias em Jesus? Tu não confias naquele que tu diz que tu segue? Qual é a tua dúvida? Da matéria? Ele disse, o meu pai dá aos pássaros o alimento, eles não ceifam, não trabalham, não plantam, não colhem, mas são alimentados por meu pai que está nos céus, e tu tens dúvida ainda dele? Trabalhando, plantando, colhendo? Tem dúvidas de recursos que você tem, necessários para a tua vida? Tem dúvidas do quê? Da riqueza passageira? Riqueza do quê? Riqueza hoje é ter paz de espírito. Riqueza hoje é ter fé em Jesus. Riqueza hoje é saber que a doutrina que está aqui em livros especiais para mim, que devem ser lidos, absorvidos nas suas 1019 perguntas, em especial desse, que eu tenho que compreender que eu não estou aqui para passar tempo, e muito menos para deixar o tempo passar os cabelos ficar brancos. Eu tenho que vir para ser uma ferramenta, como Paulo de Tarso foi o vaso escolhido pelo Cristo para que ele tivesse esperança. Seja tu hoje o vaso que vai aonde a mansarda não tem o alimento. Ah, mas o governo tem que fazer a parte dele. Jesus esperou Roma fazer a parte dela para ele descer das estrelas como rei solar para ensinar-nos sobre o amor a Deus, sobre todas as coisas, e o próximo como a si mesmo? Não. Ele esperou que Pôncio Pilatos lavasse as mãos e o libertasse? Não. Ele deixou ser entregue aos carrascos. Ele deixou ser imolado. E nós temos dúvida do que ele fez. Gostamos das 7 estações lindas, os quadros em casa lindos, mas não entendemos o que é aquilo. Não entendemos o porquê que ele passou tanto sofrimento. E um dos soldados que o perseguia e o prenderam, em especial, era Allan Kardec. Esse codificador da doutrina. Era ele. E quando ele sensibilizou-se tanto pelo mestre, que naquelas escadarias tortuosas que ele carregava, aquela cruz de mais 100 quilos, um homem de 60 quilos carregando algo de 100, o sofrimento dele era muito grande e aquele soldado foi correndo, não aparece nas estações essa parte, foi também carregar a cruz. E o mestre olhou para ele, botou a mão no ombro em cima do soldado, que era Allan Kardec, e disse, ainda não é chegado a tua hora. Um dia tu farás por mim a libertação de todo esse povo. O soldado se estremeceu, chorou, largou sobre as suas vestes soldado e saiu. Seguiu outras caminhadas, outras vidas, outras reencarnações, em outros países, conhecimento, estudo, desenvolvimento, para chegar até o ponto de ser o codificador da nossa doutrina espírita, seguidor do mestre Nazareno. Então Jesus, quando tocou Allan Kardec, que era outro nome, outro corpo, mas era o mesmo espírito, também ele foi tocado e limpou-se de dentro para fora das coisas erradas que ele fazia perante todos os cristãos que ele perseguiu e matou. Ele também errou, ele também se desequilibrou, mas depois foi liberto e cumpriu a sua missão, trazendo a doutrina espírita para todos nós. Não faz muito tempo, menos de 200 anos está aí, e depende de ti seguir ela. Faça dela um escudo para contra a maldade do ser humano, as maldades que fizemos dentro de casa um para com os outros. Faça ela como uma esperança para aqueles que sofrem. E vá até a mansarda agora no Natal. Ajude as pessoas com alimento aqui na Casa Espírita, onde for, no Portal da Luz, em outras casas espíritas, roteiro.
Fora da caridade, ajude-as. Mas nunca esqueça de ir junto, conhecer a família e conversar, como o mestre fazia, sem julgamentos. Está fumando, bebendo? Você não é o dono da verdade, tá? Você não é o dono da vida. Você não é o Senhor pleno de si. Por quê? Se nós achamos que somos donos plenos de nós. Se eu sou pleno em meus afazeres, se eu sou dono da verdade, você não estaria mais no corpo. Você estaria fora dele. Então, como nós temos ainda muito a resgatar, nós temos muito ainda a fazer, não se imagine dono da verdade e da certeza plena da vida. Que nós temos muita coisa a arrumar da bagunça que fazíamos em outros tempos. Não é mais olho por olho, dente por dente. É o amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Se coloque no lugar daquele que você ajuda. Você gostaria de sentir-se naquela situação? Sem água, sem comida, sem futuro? Que futuro que elas têm? Quantos fazem? Sandro, eu faço há anos a caridade. Que bom! Ensine aos outros que não entenderam ainda. Ensina a teu próximo, a teu filho, a tua filha, a teu neto, que muitos cobram e eles não fazem nada. Explique-os o que é a caridade. Não somente ensine, explique o porquê. Explique Jesus. Ensine-os o porquê que ele está aqui. O porquê que ele está dentro da casa espírita em todos os lugares. Mas ele está também aqui nos ajudando a nos reformar moralmente. E para encerrar, para mim, eu acredito que seja um dos maiores momentos que eu posso imaginar depois de Maria Madalena. Chico Xavier nos conta que um dia Jesus ia ser perseguido pelos soldados antes do tempo, antes da hora de ser crucificado. E um rapaz de 18 anos de idade ajudou Jesus a dar aquele migué, né, nos soldados. Ó, entra por aqui, dá uma volta lá. E os soldados vinham. Quem é Jesus de Nazaré? O rapaz, não sei. Mas tu segue eles? Claro. Aonde ele está? Dentro do meu coração. Tu diz isso? Sim. Ele está dentro do meu coração. E passou. Novamente, 3 vezes ele conseguiu fazer que Jesus saísse sem ser preso, né? E assim por diante. Até que um dia o soldado e o rapaz apareciam sempre na hora que era momento de dar ajuda a Jesus, que Jesus sempre era muito ajudado pelos espíritos superiores, mas, né? E um dia Jesus conseguiu desaparecer novamente, como ele gostava de fazer para muitos lugares, que enquanto ele estava na cruz sendo crucificado, ele estava em 60 lugares, ajudando famílias doentes, dando palavra de conforto ao pessoal da estrada, às casas de doentes, aonde, imaginemos, Jesus estava em 60 pontos diferentes. Naquele dia não foi diferente. E o rapaz disse mais uma vez, eu não sei onde está Jesus, mas Jesus está dentro do meu coração. E Chico disse que ele, junto com o Emmanuel, vendo aquela cena, imagina a cena que linda, sentindo o gosto da poeira da estrada, aqueles lugares maravilhosos, o soldado olhou ironicamente para ele e disse, então, já que tu disses pela 3ª vez que Jesus está dentro do teu coração, vou arrancar-te teu coração para encontrar Jesus. E pegaram um punhal, enfiaram a peito, arrancaram o coração e o rapaz desencarnou. Mas Chico, na sua mediunidade, a maior antena parabólica mediúnica do universo, do planeta que passou por aqui, disse que enquanto ele via aquela cena e psicografava, toda a cidade de Uberaba se iluminava com aquele rapaz, com o coração construído de luz. Então, aquele rapaz, para mim, é outro grande exemplo, que seguiu o mestre, não se preocupou em se arrancar do coração, porque na espiritualidade ele tem o coração construído em luz. E Chico Xavier falou que foi a pessoa, o espírito em si, mais iluminado que ele já viu na vida dele. Chico Xavier, grande do jeito que ele era, bom, trabalhador do bem, como o Papa Francisco, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá, esses espíritos diferenciados, ele disse que aquele espírito era grande, imagina, né? O que seria Chico? Perto de nós, perto das nossas fraquezas. Ele também seguiu Jesus de verdade. Seguimos também da mesma forma. Ok, minha gente? Eu agradeço muito a oportunidade. Que Deus abençoe a todos, não é? A nossa irmã vai fazer a prece final. Eu agradeço muito a todos, em especial, para que venham conosco nos sábados sociais, para que venham conosco conhecer nossa casa, ajudar essas criaturas e com certeza seremos cada vez mais felizes, tendo como Deus, Jesus e a caridade como bandeira. Muito obrigado e que assim seja. Então, Senhor, depois desta palestra, o que dizer? Rogamos a Deus, nosso Pai, que nos toque o coração,
que sejamos como Paulo de Tarso, que depois de uma vida de pecado, de erros, chegue a nossa hora de enxergarmos a luz, que nos conduzirás a Jesus, que é o nosso mestre, nosso guia, nosso exemplo, que a Ele devemos tudo que temos, tudo que somos. Abençoa-nos, Pai, para que desse dia em diante tomamos o rumo e a direção. Que assim seja. Que assim seja.